Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos à redação de O Tempo, onde está Ricardo Corrêa, editor-chefe de toda essa equipe na capital federal. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Nós que agradecemos, Ricardo. Ricardo, a gente tem visto aí que faltando 11 dias, para as eleições de 2 de outubro, os candidatos estão engrossando a artilharia, uma coisa que geralmente ficava ali muito para os dias de vésperas, os ataques mais incisivos, a tentativa do voto útil. A gente tem visto que isso foi antecipado, porque Lula está numa tentativa aí de vencer ainda em primeiro turno e tem apontado tudo que pode contra o candidato do PL, Ricardo? Pois é, Léo. Na semana passada a gente viu, durante 2 dias de horário eleitoral, o tempo inteiro do presidente Jair Bolsonaro ser utilizado para tentar desconstruir a imagem de Lula, O Bolsonaro nem apareceu nesses 2 dias, na quinta e no sábado, para poder utilizar esse tempo para fazer um questionamento sobre a questão jurídica de Lula, que alega ser inocente. Na propaganda, eles trabalham o tempo inteiro com a ideia de que ele não seria inocente, E aí houve uma reação. O Lula já vinha utilizando algumas pequenas peças criticando o Bolsonaro, mas houve uma reação mais forte no horário eleitoral de ontem, para você ter uma ideia, de 3 minutos e 45 segundos da propaganda de Lula, mais de 2 minutos foram utilizados para uma reação a Bolsonaro no ataque mais duro que o PT já fez contra o presidente desde o início da campanha. Lembrando toda a trajetória do presidente, citando falas antigas dele, lá de 1999, depois passando pela gestão da pandemia, falas sobre fome, sobre o eleitor, numa que ele fala que o eleitor só serve para votar e pôr um título de burro no bolso, coisas assim que foram usadas durante esses 2 minutos para tentar desconstruir a imagem de Bolsonaro. O que mostra que a campanha de segundo turno foi antecipada para o primeiro, Porque o Bolsonaro utilizou uma estratégia de tentar ampliar a rejeição de Lula, que era uma estratégia de segundo turno e que foi antecipada para o primeiro, porque teve medo de que o Lula vencesse já no primeiro turno, já que as pesquisas têm mostrado essa possibilidade, ainda que não seja certa, existe a possibilidade, e o Lula agora puxa também suas peças que estavam preparadas para o segundo turno para ser usadas no primeiro, já que ele também tem essa esperança de que possa vencer no primeiro turno. Então há uma antecipação, uma eleição que já estava polarizada, fica ainda mais polarizada e mais tensa, com os 2 candidatos trocando farpas diretamente no horário eleitoral. A gente até imagina, já tem algumas informações de bastidor, que a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro vai entrar no TSE contra uma ação tentando retirar essa propaganda do ar, mas talvez isso nem ocorra, Ricardo? Porque ali são falas que o presidente disse em diversos momentos, Pelo visto, assim, não tem nenhuma frase que possa ser considerada fake news, ou seja, vamos talvez aí ver que o TSE negue a retirada dessa propaganda, ou você acha que não? Porque a campanha de Lula também fez o mesmo pedido quando houve essa propaganda de Bolsonaro e também foi negado, E o Alckmin também, quando foi utilizada a propaganda usando o Alckmin, criticando Lula, isso também foi negado. Então, pela lógica, é óbvio que cabeça de juiz, cada cabeça uma sentença, mas pela lógica, espera-se que o TSE não vá tirar do ar como não tirou as propagandas do Bolsonaro. E aí, o que o Bolsonaro poderia fazer é tentar contrapor também, utilizar mais propagandas para criticar o Lula. Só que nessa ele leva ele tem 2 desvantagens, Uma ele estando atrás nas pesquisas, o chumbo trocado pode ficar elas por elas, E outro problema é que, como ele tem menos tempo do que o Lula na TV, ele, para fazer uma peça consistente que ataque mais duramente o Lula, ele precisa usar todo o seu horário, como ele fez na semana passada. E aí ele fica fora do ar por 2 dias, como ele ficou. No caso, por 4 dias, porque foram 2 dias de horário eleitoral dos estados. E o Lula, como ele tem mais tempo, ele pode usar um trecho ainda do programa para continuar se apresentando, que foi o que ele fez ontem. Ele usou 2 minutos para atacar o Bolsonaro e depois usou 1 minuto e 45, mais ou menos, para se colocar, e aí, inclusive, fazendo um contraponto, porque logo depois que vem as falas do Bolsonaro, mais críticas,
vem o Lula falando da mãe dele, que ele aprendeu com a mãe, para tentar, né, uma peça de propaganda para tentar dizer o seguinte: olha, esse candidato aqui é completamente diferente desse outro. E os candidatos sempre fazem com a seguinte estratégia. Eles, quando vão aparecer no horário eleitoral, eles colocam as peças críticas antes da vinheta de abertura, para que o eleitor menos atento não perceba quem é que está fazendo aquela crítica, né? Porque a crítica, às vezes, também incomoda o eleitor fala assim: poxa, o que esse cara está falando mal dos outros? Eu não gosto de gente falar mal dos outros. Então, eles fazem antes da vinheta, porque aí fica parecendo que é o programa anterior que foi ao ar de outro candidato, né? E não efetivamente quem fez o ataque. É verdade. O PT já usa essa estratégia há bastante tempo, né? E até me surpreende, porque eu não vejo outros candidatos usando esse recurso aí de parecer que é diferente ali o horário eleitoral que está atacando e o horário eleitoral que fala bem do próprio candidato. A gente agora tem o Ciro também, que já preparando algumas peças aí, mostrando que os dois candidatos que estão postos, né, na liderança, Lula e Bolsonaro, os dois seriam ruins, né? Um ruim, o outro menos ruim, o menos pior. E aí fala que não vote em nenhum dos dois, tem uma terceira opção. Só que uma peça, às vezes, que não fica tão clara para o eleitor, né? Não sei se isso tem tanto impacto para a mudança de voto dos que estão liderando, né, Ricardo? Ele faz uma peça sobre a fábula dos dois ladrões, né? E aí ele está utilizando isso nas redes, já usou ao longo do dia de hoje nas redes. O problema é que ele não consegue construir essa história no horário eleitoral com 50 segundos, né? Ele não tem essa oportunidade, ele tem muito menos inserções e tem muito menos tempo de TV. Então ele usa isso na internet, mas na televisão ele não consegue usar. Ele não tem tempo suficiente para utilizar, né? Então, e não é muito diferente também do que ele vinha usando até agora, né? Então, assim, na verdade, não tem uma bala de prata, não tem uma estratégia nova do Ciro para tentar conquistar o voto que até agora ele não conseguiu. Me parece que ele não tem mais muita alternativa a essa altura do campeonato, a não ser torcer para as pesquisas estarem erradas, né? E que haja um fato absolutamente novo nos últimos dias, o que não é o caso dessas propagandas, né? Falando agora da Soraya Tronic do União Brasil, ela participou hoje do Café com Política Presidenciáveis, uma entrevista de 1 hora de duração. O que você destacaria dessa participação dela, Ricardo? Olha, eu acho, bom, tem sido a tônica da campanha inteira o foco no Imposto Único Federal, que ela defende com unhas e dentes, né? Ela alega que o Imposto Único Federal seria mais vantajoso por ter uma alíquota menor do que a dos impostos que ele vai substituir. Ele substituiria 11 impostos. E também pelo fato de que o trabalhador até 5 salários mínimos não pagaria imposto de renda e INSS. Eu até questionei sobre as críticas que os especialistas fazem de que, primeiro, o imposto não seria progressivo, porque a alíquota é a mesma. Então, o milionário que comprasse um saco de arroz ou o pobre que comprasse um saco de arroz ia pagar a mesma quantidade de imposto. Outra coisa é que, o que se diz, né, é que haveria um risco de evasão de divisas e de sonegação, porque as pessoas passariam a usar dinheiro em casa, fazer transações em dinheiro, para não utilizar o sistema bancário, porque esse imposto é cobrado a cada transação bancária, né? E que haveria, de certa forma, um efeito cascata, porque você paga o imposto quando você paga alguém e a pessoa também paga quando recebe o dinheiro. E quando você tem coisas que passam de vários lugares na cadeia, vamos supor, o legume ou a verdura sai lá da fazenda, aí tem o custo de transporte, é pago, depois tem um custo no meio do caminho. Cada nova fase pagaria imposto, né? Mas ela, mesmo assim, considera que é uma boa opção. Marco Sintra é o vice dela. Então, ela foca muito nessa questão do imposto único, né? E fez muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. As críticas ao Lula já são esperadas. Ela é adversária do Lula, não é de hoje. Em 2018, ela foi eleita no campo do Bolsonaro. Mas as críticas do Bolsonaro mostram que realmente, assim, nem no segundo turno ela pode estar com o presidente. Ela que em 2018 foi eleita com o apoio dele, né? Ela chama ele de traidor da pátria, por exemplo, entre outras coisas. Ela rompeu com o Bolsonaro durante a CPI da pandemia. E então, como o partido dela tende a ficar com o Lula ou ficar neutro, ela provavelmente no segundo turno vai se abster de apoio a qualquer um dos dois, né? A ver como vai ficar. Obrigado, Ricardo Corrêa, pela sua participação hoje. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, e a todos os ouvintes. Até amanhã.